A decisão do Comitê de Política Monetária, Copom, de elevar a taxa de juros básicos a 11,25% ao ano, recebeu críticas de diversos setores da economia e de políticos ligados ao governo Lula. O aumento de 0,5 ponto percentual foi anunciado na noite desta quarta-feira, como os mercados queriam, mas classificada pela base do governo e setores indústrias como sabotagem. O deputado federal Lindbergh Farias criticou o aumento em meio ao debate sobre o corte de gastos e disse ser um escândalo a taxa básica de juros do Brasil ser a segunda mais alta do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. Olá pessoal, acabou agora a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Infelizmente, pessoal, a decisão foi a pior possível. Aumentaram a taxa Selic de 10,75 para 11,25. O que essa turma do mercado financeiro, o que essa turma do Banco Central quer, pessoal, é sabotar o governo do presidente Lula, desacelerar a economia. Vocês sabem que no comunicado que eles fizeram agora, falando desse aumento da taxa Selic, eles dizem que a atividade econômica está muito aquecida, que o mercado de trabalho está... Parece que eles sofrem quando tem mais emprego no Brasil. Nós chegamos ao menor desemprego desse último período, com 6,4% só de desemprego. Eles querem criar desemprego. É uma política de sabotagem. Agora, vocês vejam a campanha deles diária para cortar gastos do governo. Aí ficam falando o dia inteiro em benefício de prestação continuada, que é gente pobre, que ganhou um salário mínimo, deficientes, idosos. Eles só falam disso, agora não falam o que é mais importante, eles se calam. É um cinismo, inclusive dessa imprensa que cobre a área econômica. É que só hoje, nesse aumento da taxa Selic de 0,5%, sabe quanto é que nós vamos gastar mais? 25 bi. Cada 1% a mais da taxa Selic significa 50 bi, pessoal. Eles querem cortar dos pobres, querem desvincular a educação e a saúde. Olha, nós vamos ter que enfrentar essa gente. A gente não pode ir baixando a cabeça, ceder. Esse pessoal nunca vai concordar com a gente. Eles querem derrotar o projeto do Lula, um projeto popular nesse país. Então, a gente não pode cair na armadilha dessa turma. Essa turma quer nos render, né? Eu tenho muita confiança que a gente vai virar o jogo, porque apesar de tudo, a economia esse ano vai crescer mais de 3%. No primeiro ano do governo do Lula, o mercado dizia que ia crescer 0,8%, cresceu 2,9%. Apesar dessa gente, o compromisso de Lula com o povo mais pobre vai fazer esse país continuar crescendo. Agora, é um escândalo, tá? O Brasil daqui a pouco está passando a Rússia, que tem a maior taxa de juros no mundo. Só que a Rússia está em guerra, pessoal. Nós somos o segundo país. É muita gente ganhando dinheiro quando se aumenta essa taxa de juros desse jeito. Uma vergonha essa decisão do Banco Central. A deputada Maria do Rosário declarou que o governo Lula sofre com essa política de juros porque o aumento da taxa de juros não combinam com o Programa de Desenvolvimento do Brasil. O Copom aumentou a taxa Selic em 0,5%. O Brasil passa a ter 11,25%. E o impacto nas contas públicas e na economia nacional é sempre grande quando a taxa de juros é elevada. Isso compromete recursos fundamentais que precisam ser alocados no desenvolvimento do país. Há uma disputa de projeto aqui e nós temos que ter lado. A manutenção do emprego, os direitos fundamentais da população ficam em risco quando esta política financeira é operada a partir de uma autonomia do Banco Central que sempre teve este único objetivo: atacar qualquer projeto de desenvolvimento nacional com autonomia. O governo Lula sofre via essa política de juros porque o seu programa de desenvolvimento do Brasil não combina com a elevação da taxa de juros. E é fundamental que a gente diga algo sobre a nossa tarefa em não permitir que os mais pobres, aqueles que precisam ter assegurada a elevação da qualidade de vida, os direitos à saúde, à educação, os direitos fundamentais, estes não podem continuar pagando a conta dos especuladores, do lucro. É por isso que nós precisamos estar posicionados claramente, nitidamente, pela autonomia, na verdade, da população brasileira, que ao decidir por eleger Lula, decidiu também por um programa. Hoje eu estou concluindo aqui a participação no P20, que é o parlamento dos 20 maiores países
das economias do mundo reunidos para debater o futuro dessas nações. E um dos compromissos fundamentais é a superação da pobreza, é a garantia de um meio ambiente sustentável e dos direitos humanos. Isto não acontece enquanto especuladores decidirem os rumos que, na verdade, devem ser tomados na política pela democracia. Portanto, protestar é pouco, é preciso resistir. É a minha tarefa política também no Parlamento brasileiro. A Confederação Nacional da Indústria classificou como equivocada a decisão do Copom como extremamente conservadora. Em nota, a CNI afirma que, para o setor industrial, a decisão sobre a alta da Selic é extremamente conservadora e trará apenas prejuízos à atividade econômica, com reflexos negativos no emprego e renda para a população. O aumento dos juros básicos também recebeu críticas da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A entidade lembrou que o Brasil está entre os maiores pagadores de taxa básica real do mundo, os chamados juros acima da inflação. Aumentar a taxa é uma irracionalidade. O aumento é mais uma forma de asfixiar os trabalhadores. Sem cortes relevantes, a redução dos investimentos e das chances de crescimento. É importante ressaltar que juros em patamares proibitivos sangram as divisas do país e inviabilizam o desenvolvimento e o investimento, e, consequentemente, a geração de empregos com mais renda, destacou Miguel Torres, presidente da entidade. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, classificou a decisão de sabotagem. Copom mantém a sabotagem à economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo, disse. Ela também alegou que a nota do Copom para explicar a nova alta dos juros é puro terrorismo de mercado. Chega a projetar uma taxa Selic de 14,5% se não houver mudanças estruturais no orçamento. Uma indecência usar esse tipo de chantagem, ameaçando até com disparada do câmbio para tentar impedir o governo de investir no crescimento e executar as políticas que atendem o povo, declarou. No início do ano, Lula fez duras críticas à política monetária de Campos Neto. A única coisa que não é tida como gasto por essa gente de mercado é o pagamento dos juros da dívida. E nós precisamos aprender uma lógica. Eu estou dizendo isso todo dia. Talvez alguns companheiros meus ligados à economia não gostem, mas eu digo todo dia. Você não pode falar em educação que as pessoas falam é gasto. Você não pode falar em saúde que as pessoas falam é gasto. Você não pode falar em urbanização de favela que é gasto. Você não pode falar em construir casa que é gasto. A única coisa que não é tida como gasto por essa gente do mercado é o pagamento de juros da dívida. Eles acham que isso é investimento. Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem juro. Não é verdade? Por quê? A inflação está 6,5%, 7,5%. Por que o juro está 13,5%? Qual é a lógica? Qual é a lógica da desconfiança que o mercado tem de tudo que a gente fala de investimento? Eu não vejo essa gente falar uma vez em dívida social. Nós temos uma dívida social de 500 anos com esse povo. É uma dívida milenar quase que nós temos com esse povo. As pessoas nascem pobres, as pessoas ficam adultas pobres, as pessoas morrem pobres, seu filho morre, nasce pobre, morre pobre, e a gente não tem uma voz de alento para essas pessoas.